Vambora. 2, 3 e... Aí, bonito. 3, 2, 1. Fala galera, eu sou o Amaury Júnior, arquiteto e urbanista, e eu vou compartilhar com vocês agora aquela dica marota, aquela dica de ouro super valiosa para você ter a manha de como acelerar o processo da prefeitura, de como você economizar até 60 dias em todo aquele trâmite, em todo o processo. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a documentação necessária que você precisa ter para dar entrada no processo. Primeira coisa, cópia simples do CPF. Sua cópia simples do CPF e do seu cliente. Cópia simples do RG, também. Pode ser o CNH, sem problema nenhum. Cópia do PTU em exercício. Por exemplo, isso aqui pode ser meio óbvio, mas confunde bastante. Por exemplo, você pegou o terreno, seu cliente tem 2, 3 lotes no mesmo bairro ou no mesmo condomínio. E você vai fazer o lote X. Você precisa pegar o do lote X, não pode ser o do lote Y nem do lote Z. Porque se você der entrada com o IPTU errado, todo o seu processo volta. Então por isso que tem que ser o IPTU em exercício. Uma via do memorial descritivo. O memorial descritivo eu vou deixar para vocês um modelo, porque você requer bastante informação, você precisa colocar bastante informação, os dados do seu cliente, dos seus dados, assinatura, ART e RRT, que a gente vai chegar nisso aqui, inscrição estadual, matrícula, todos os dados necessários para dar entrada na prefeitura. Uma via do projeto. O projeto também eu vou falar bastante para vocês como ele deve ser executado, todos os pontos que tem que ter nesse projeto necessário para a prefeitura. Requerimento do imóvel. Esse requerimento também tem um modelo que eu vou disponibilizar para vocês, é em nome do seu cliente, tá? Ele está lá para você preencher algumas lacunas. Por exemplo, eu, fulano de tal, que é o seu cliente. Eu, Guilherme Garcia, sou responsável pelo imóvel tal. E embaixo vai ter a sua lacuna para você preencher os seus dados profissionais. Por exemplo, eu, Amaury Júnior, arquiteto, urbanista, com CAL tal, e SSQN tal. E no final é só vocês assinarem. E por último, o documento de comprovante de titularidade do seu cliente. E agora, depois de toda essa documentação, a gente vai entrar para a parte que mais nos interessa de fazer, que é a parte da planta, corte, implantação e fachada. Isso aqui, se não tiver nos moldes da prefeitura, pode esquecer que não vai aprovar o seu projeto. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que toda planta de prefeitura tem que estar na escala 1/100. Toda, tá? Cortes, tá no plural porque eles precisam de 2 cortes. Não adianta mandar 3, 4, 5 cortes, porque isso pode demorar o seu processo. Às vezes pode voltar, eles falam, tira todos esses cortes que não tem necessidade, eles precisam de 2, do A e do B. Sempre na escala 1/50. Implantação, que é a planta de cobertura, também na escala 1/100, e a fachada na escala 1/50. E para aprovação do seu projeto, a planta tem que conter as seguintes informações. Vocês estão vendo aí na tela, isso vai estar disponibilizado para vocês, que é o seguinte: dimensões do terreno. Isso já aconteceu bastante, porque eu tenho alguns amigos engenheiros que trabalham na prefeitura, que eles falam, Amaury, muita gente cota tudo, menos o terreno, que é o principal. Tipo, se o seu terreno tem 10 por 30, 25 por 30, você precisa cotar essa cota maior, mostrar essa cota maior. Dimensões e áreas dos ambientes. Também, que eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui daqui a pouco, de como que tem que ser uma planta necessária. Cotas de nível, esquadria e recuos. Esquadria é extremamente importante, extremamente necessário na hora da aprovação. Por quê? Porque é lá que vai conter as informações de tamanho de porta, tamanho de janela, é o quanto de ventilação que vai entrar e o quanto de iluminação que vai entrar. Projeção, ou a linha tracejada, e as cotas dos beirais. Altura de muros, balcões e bancadas. Por que isso é importante? Os balcões e as bancadas, se não estiver bem situado, se não estiver bem detalhado, eles podem confundir com alvenaria. Isso pode alterar em algo no seu processo de prefeitura. Peças hidrossanitárias, indicação de ruas e passeio público, que é a rua da frente. Por exemplo, se o seu lote tem 10 por 25, você só vai colocar a rua da testada.
que é o passeio público. Informações de escadas e rampas, caso a sua casa, seu projeto venha ter 2 pavimentos, um pavimento, sempre necessário ter a escada e rampa, sempre. Linha de limite de piso e as linhas de cortes. E agora vocês estão vendo aí na tela uma planta modelo de como tem que ser para aprovação de prefeitura, para todo o processo de prefeitura. Essa planta foi disponibilizada por um engenheiro da prefeitura, tá? Isso aí já é aprovado. Então, repara bem, não precisa do layout, não precisa de móveis, não precisa de carpete, poltrona, nada disso. É uma planta simples, relativamente simples, na qual você só precisa ter as informações necessárias que eu passei para vocês na imagem anterior. É legal a gente se atentar às áreas molhadas, por exemplo, banheiro e cozinhas. Vocês percebem que essa planta, ela tem uma simbologia de piso, ela está demonstrando o piso. Aí, a Maurício, é necessário? Não. Você pode mandar a planta sem essa colocação do piso. As minhas plantas, por exemplo, que já foram aprovadas, projetos já construídos, eu nunca coloquei isso. Isso é uma informação a mais. Mas, se você optar por colocar essa linha de piso, essa demonstração do piso, nunca coloque no mesmo layer que as paredes, porque senão vai ficar uma informação, vai ficar sujo o desenho e isso vai te atrasar. Eles vão falar, não, ó, pode voltar com esse projeto, arruma isso aqui, porque não está dando para ler. Você não consegue ler cota, você não consegue ler nível. Então, é um detalhe que vale a pena prestar atenção. Percebam também que nessa planta, como havia dito na imagem anterior, da linha tracejada. Se você não cota o beiral, isso também demora no seu projeto, no seu processo como um todo na aprovação. O beiral, por que demora tanto? Porque até 1 metro ele não é considerado área construída. Então isso não vai no cálculo do alvará, não vai no cálculo da área construída. Então é sempre necessário você colocar essa informação. E também, o que muita gente esquece é a linha do corte. Percebam que aí tem 3 linhas de corte. São necessárias 2. Então, não esqueçam isso, porque isso é extremamente importante, que isso vai mostrar o detalhamento, vai mostrar algum detalhe, alguma altura diferente de janela, vai mostrar o balcão. Então se atentem a isso. E nessa outra imagem, mais perto, nesse outro ambiente, é só para mostrar para vocês como que tem que ser. Veja que é um desenho limpo, não tem o mobiliário, não tem o layout, as cotas internas não tem linhas, então elas são sem linhas mesmo, só para ser mais limpo, sabe? Também tem a colocação da esquadria, da indicação da esquadria, que significa a altura, largura e o peitoril. Isso é de extrema importância, então precisa ter de qualquer forma. Nome do ambiente, isso é necessário. A área é necessária? Não, não é necessária, mas isso facilita muito e agiliza muito no processo, porque imagina lá, o engenheiro está com o seu processo, com o seu projeto. Ele não tem o AutoCAD porque você manda impresso. Imagina ele calcular numa área relativamente irregular, né? Então, agiliza isso, coloca a área certinho pro engenheiro analisar, porque você vai ganhar tempo. E também a cota do ambiente, o nível do ambiente. Sempre tem que colocar isso na planta baixa e também no corte. Então, guardem bem essa imagem, guardem bem esse ambiente, porque é bem simples de fazer a parte interna da prefeitura. E aí agora, eu quero mostrar para vocês os cortes, que é uma das partes que mais atrasam pela falta de informação. Corte, como eu havia dito, ela tem que estar na escala 1:50, são 2 cortes, e esses tópicos são os necessários para aprovação. Cotas das esquadrias, peitoril e teto, cotas de nível, cotas de muro, elementos da cobertura, cotas dos beirais, tipo de forro ou laje, área impermeável, que você tem que colocar os azulejos, a altura dos azulejos, altura de balcões, bancadas e etc. Nessa imagem que vocês estão vendo nesse exato momento, é um exemplo de corte, é um exemplo que pode mandar para a prefeitura que vai ser aprovado porque tem todas as informações. Perceba que nas áreas molhadas tem a indicação do revestimento, o azulejo. Por norma, o revestimento você tem que pôr no mínimo até 1,5 m, tá? Esse é o mínimo. 1,5 m, ok, passou. Caso você queira fazer o ambiente inteiro, eu, Amaury Júnior, prefiro, eu acho mais bonito. Então, alguns detalhes que a gente precisa se atentar nessa imagem. Por exemplo, a cozinha, o azulejo não vai até o teto, a norma não exige que vá até o teto. Na cobertura, percebam que tem indicação de platibanda, rufo,
calha, a estrutura que vai ser, o tipo de laje, e isso precisa contar, tá galera? Principalmente que eu falo que foi o que eu tive mais dificuldade de lembrar na hora de pôr no corte, os níveis. Tanto na planta quanto no corte, isso é extremamente essencial e isso precisa contar. E eu sempre no começo esqueci de fazer isso. Percebo que nesse corte também tem a cota do beiral. No caso, esse beiral, como tem 60 centímetros, ele não contaria como área construída, certo? Então se atenta a esses detalhes, essa imagem está aí, tira print dela, decora ela e pratica bastante. E agora eu vou falar um pouco sobre a implantação ou a planta de cobertura. É necessário, são necessários. Burro. E agora a gente vai falar sobre a planta de cobertura. Esses tópicos que estão aparecendo para vocês são de extrema importância e precisam conter no projeto. Indicação dos elementos de cobertura, o tipo de telha e a inclinação da telha, sentido do escoamento, platibanda, rufo, isso é obrigatório em divisas, as calhas, água furtada, cumieiro, espigão e todos os elementos do telhado. Linhas de corte e projeção de alvenaria. E nessa imagem é um exemplo de cobertura, um exemplo de implantação a ser aprovado na prefeitura. Você seguindo essa imagem vai conseguir tranquilamente aprovar o seu projeto. Percebam que sempre, em todas as plantas, tem que ter a linha de corte para facilitar e agilizar o seu processo. Também vocês conseguem ver a linha de projeção. Por que projeção? Porque a gente está se tratando da cobertura, ou seja, ela é acima da alvenaria. Então toda a alvenaria abaixo dela precisa contar no projeto, como linha tracejada, certo? Então são detalhes pequenos que fazem toda a diferença. Aí ó, 3 minutos. Você falou 3 minutos? 3? Você tá com problema, você é retardado. Tá. E por último, a fachada, que também tem que ser na escala 1:50. Ela, ao meu ver, dá menos trabalho do que você fazer a planta baixa devido ao nível de detalhe. Você não precisa cotar, não precisa pôr o nível e entre as outras coisas. A não ser que você queira mostrar detalhadamente o portão, fazer uma esquadria, se for vidro, igual tá nessa imagem, se quiser detalhar também pode, mas não é necessário. Então guarde essa imagem como referência que vai ser aprovado tranquilamente. Então galera, é o seguinte, volta naquelas imagens, tira print, anota no seu caderno, estuda e a hora que você for fazer o seu projeto de prefeitura, olha item por item. Por quê? Porque se você manda plotar e tem algum erro, cara, isso vai te complicar demais a hora que você receber o Comunique-se. O Comunique-se vem da prefeitura, vem do auditor, vem do analista, falando para você alterar o seu projeto. Antes de você imprimir qualquer coisa, ou antes de você dar a entrada no processo de prefeitura, tira uns 30, uns 40 minutos para revisar totalmente o seu projeto, para evitar esse tipo de comunique-se. Imagina, você manda o projeto para o rapaz, você dá a entrada lá no Atende Fácil, que no caso é aqui da minha cidade, e vai para a prefeitura. Ele tem uma pilha gigantesca de projetos para analisar e o seu vai lá para baixo. Então imagina o tempo para chegar, para ele pegar o seu projeto, analisar e dar um comunique-se. Aí faz todo esse processo de novo. Isso vai em média de 25 a 30 dias. Então vale a pena você perder, entre aspas, 30, 40 minutos nessa revisão para mandar o seu projeto completamente certo, beleza? É importante frisar que toda essa documentação é referente à prefeitura de Araçatuba, referente à experiência que eu já tive. Se você é de outro estado, isso pode mudar. Então o que eu sugiro? Vá até a sua prefeitura e consulta quais são os documentos necessários. Provavelmente no site deve ter tudo escrito certinho. Então faz essa consulta para você não perder tempo, não perder viagem, não perder dinheiro, beleza? Tchau, obrigado! Meus queridos, essa foi a dica de hoje, uma dica simples, porém, dica 2 está aqui. Para mim, isso aqui é o mais importante. Por quê? O seu cliente vai chegar em você e ele provavelmente sabe que tem que pagar a taxa de prefeitura. E ele chega assim, Amaury, qual é a taxa de prefeitura que eu tenho que pagar? E eu sempre falei, não sei porque não dá para calcular, eles que calculam. Mentira, é que eu não sabia. Com isso aqui, na dica 2, que eu vou disponibilizar para vocês, você consegue ter exatamente o cálculo, saber exatamente o cálculo e saber o valor para passar para o seu cliente. E isso
gera credibilidade para você porque você tem conhecimento de uma coisa que poucos têm. E você pode usar isso para você cobrar um pouco a mais, lógico. Então, para você ter acesso a essa dica maravilhosa, escreva seu e-mail aqui embaixo para a gente já te enviar o link da parte 2.